amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Pausa na Programação. Aqui nós falamos sobre carreira, trajetória e os assuntos do momento da área de TI. Eu quero começar agradecendo os nossos patrocinadores. Oakmont Group, especialistas em cibersegurança. BTO, gestão completa de TI. Mundo 365, o seu parceiro de sucesso em tempo integral. Advanced Informática, a sua consultoria em produtividade, segurança e nuvem Microsoft. Estúdios Vida Moderna torna o seu podcast em realidade. Uniker, a plataforma de CSP com as suas regras de negócio. Whitetech, sua TI, nossa prioridade. E eu quero aproveitar e convidar você para seguir o Pausa na Programação nas redes sociais, se inscrever no YouTube e seguir a gente no Spotify, @Pausa na Programação. E hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa extraordinária. Ele é especialista em transformação digital, com experiência de mais de 20 anos na área de TI. Quando o assunto é cliente, ele empodera empresas através de soluções modernas e inteligentes. Na área social, ele ajuda a transformar a vida de jovens, promovendo oportunidades de emprego e o autoconhecimento. Ele é CEO da Pronext, presidente do MTAC, criador do Programando Vidas e do Aos Ouvidos, instrutor do LinkedIn e 8 vezes Microsoft MVP. Heber Lopes, é um prazer e uma honra ter você aqui. Obrigado Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Pausa na Programação é um podcast, não vou falar um podcast, mas um lugar que congrega grandes mentes. Para mim é uma honra estar aqui, para dividir um pouquinho da minha história, para que a gente consiga mostrar ao mundo o nosso propósito, um pouquinho das nossas experiências e da nossa jornada. Obrigado. Heber, você é um improvável? Bom, improvável é uma palavra que se encaixa direitinho, porque eu nasci de uma família muito pobre, numa família muito humilde, financeiramente falando, e eu vivi numa fase muito difícil do Brasil, que foi o plano Collor, né, em que meu pai tinha aposentado da indústria e todo o dinheiro da aposentadoria, que não era muito, foi retido e nós ficamos sem nada. Né? Então, a minha infância foi muito difícil. Eu perdi a mãe com 6 anos e aos 16 anos perdi meu pai. Então, uma infância, uma juventude bastante turbulenta, porque numa região ali periférica da cidade, né, num lugar muito próximo do tráfico, você não tem muitas opções. Às vezes é fácil a gente julgar um jovem que está dentro de uma favela, mas a gente não consegue imaginar que ele não tem outra opção. A referência dele é o traficante, a referência dele é o crime. Então, graças a Deus eu tive a opção de escolher. E eu brinco, né? Eu sou um improvável porque quando eu olho na minha rede de amigos que cresceram comigo, grande parte deles ou estão mortos, porque o crime não ajuda muito, né? Nessa questão da sobrevivência, ou estão presos. Pouquíssimos conseguiram ter uma vida digna numa carreira profissional. Então, um improvável. Quem são as suas inspirações, Heber? Bom, muita gente fala, né? Minha inspiração é Bill Gates, minha inspiração é Satya, mas minha inspiração ela vem desde muito pequeno do meu pai. Meu pai me ensinou tudo. Enquanto vivo até os 17 anos, eu pude aprender muita coisa com ele, sabe? E hoje eu me pego, às vezes, relembrando momentos que eu tenho dificuldade, sabe? A nossa memória não é tão boa, então a gente tem dificuldade de lembrar coisas. Às vezes eu ajudo com gatilhos de foto, e aí eu começo a resgatar aqueles momentos e reviver aqueles momentos. Mas meu pai teve a oportunidade, eu sou de 6 irmãos, o mais novo, e meu pai tentou fazer comigo o que ele não fez com todos os outros irmãos. Para os outros ele trabalhava muito, para mim ele se dedicava muito, sabe? Então ele me ensinou a operar ferramentas, ele me ensinou a trabalhar com madeira. Então eu tive a honra de aprender muito com meu pai. Então a primeira pessoa que me inspira muito foi meu pai. Quando eu perdi meu pai e minha mãe,
um pastor da igreja, né, a gente chama de ancião, num momento ali de bastante sentimento, ele falou que Deus tinha levado meu pai e minha mãe, mas colocaria pessoas na minha vida que iriam me guiar por onde eu passasse. E a segunda pessoa que eu mais admiro é o meu primeiro patrão. O meu primeiro patrão, meu primeiro emprego foi com 12 anos de idade. Trabalhava como auxiliar, atendia telefone, fazia de tudo num escritório de uma empresa de recreação, acredite. Né? Eu trabalhava ali naquele escritório bem pequenininho, e ali tinha um computador. E o Paulo Reis foi meu professor de educação física desde o pré. Ele me acompanhou, né, a trajetória, e este cara hoje é um cara que tem a chave do meu coração. É um cara que eu admiro muito. E ao longo da carreira a gente passou a conhecer várias pessoas, como dito naquela ocasião que Deus colocaria na minha vida várias pessoas. Aí tem histórias com Benito, Tânia da Microsoft, pessoas que chegaram à minha vida que realmente hoje eu me inspiro, e eu gosto de ter como inspiração pessoas próximas que eu consigo tocar. Então assim, legal, Bill Gates, bacana, Elon, bacana, Satya, bacana, mas eu gosto de começar pequeno. Para mim, toda árvore foi uma semente, então gosto de sonhar pequeno e vou aumentando o meu sonho. Então hoje as minhas inspirações são pessoas próximas, graças a Deus. Conta pra gente como que você começou a se interessar por tecnologia. Bom, quando a minha conexão com o Paulo Reis, o nome dele é, inclusive, um beijo, Paulo, você mora aqui no meu coração. Ele foi meu professor de educação física no pré. E no pré, eu fui diagnosticado com autismo. Eu estava dentro daquele espectro, por ser uma criança extremamente sem atenção, não conseguia focar em nada. E todos os outros professores falavam sobre, não, isso daí é porque ele perdeu a mãe, isso daí é manha, isso daí naquela época não era um sintoma conhecido, né? Não era uma informação como é hoje, né? Todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo respeita. E ele foi o único que defendeu, pois todos os professores queriam me repetir de ano. Não queriam que eu passasse pro primeiro ano, né? E ele bateu o pé, ele falou, pode passar que eu me responsabilizo. E foi muito bacana, porque assim, ele passou a ser o responsável por mim, porque ele assumiu essa responsabilidade junto à diretora da escola. Ele me acompanhou, e até por isso que talvez lá com 11 anos ele me contrata, como 12 anos ele me contrata como aprendiz. E um dia, lembro como se fosse hoje, a gente fazia eventos para grandes empresas. E GM, Ericsson na época, que tinha celular, Ericsson na ocasião em São José dos Campos. Era muito comum ter indústrias grandes, ainda tem, né? Embraer está lá, Johnson está lá. E nós estávamos fazendo uma proposta. Nós não, eles estavam. Eu não sabia usar computador, bolufa nenhuma, né? E aí, fuçava. Sabe aquele fuçado? Moleque de 12 anos, fuçado. E o monitor queimou. Era aqueles monitores de tubo, né? Grandão e tal, meio verde. E eles precisavam imprimir a proposta. Olha isso. Tinha uma impressora Lexmark. Não sei se você lembra dessa época, que era aquelas LX300 com agulha. Aquele barulho infernal de impressora, né? Você não conseguia me falar no telefone. E Paulo Reis me falou, Heber, nós precisamos imprimir essa proposta urgente, porque o Garcês da GM está me esperando para aprovar essa proposta ainda hoje. Ele está lá me esperando na GM. Eu falei, Deus santo Deus, como é que eu vou imprimir isso? E aí, olha que louco, sem tela, teclado, mouse, eu apertei a bandeirinha do Windows, subi 2 vezes a setinha para cima, eu imaginei, né, poxa, na terceira posição ali tá os documentos recentes. Pus pro lado, ele falou que era o último, então deve ser o primeiro, dei um Enter, abriu. E aí você percebia naqueles computadores antigos, quando ele abriu o Word, ele dava uma gritada no disquete. Porque ele checava se tinha algum disquete, algum arquivo por causa do abrir como, né? E aí a hora que ele abriu, fez o barulho do disquete, eu imaginei, falei, abriu.
né? Porque a memória tinha ali aqueles processos meio gravados. E quando abriu aquele Word, eu não tinha como ter certeza de nada, não tinha monitor. Eu mandei o Windows P, que eu sabia que o Windows P abria a tela de impressão, e mandei um Enter. A hora que eu mandei um Enter, a impressora começou. Imprimi, e realmente saiu a impressora. E ali, naquele momento, eu me identifiquei com aquela máquina. E ali nasce a primeira paixão minha com o computador. Continua essa história que eu tô amando. Já segue. Bom, aí foi muito legal, porque o meu trabalho, tem gente que fala, poxa, Heber, mas recreação infantil, o que tem a ver com tecnologia? Hoje eu dou aula em universidade, palestro, em grandes eventos, mas sabe onde eu aprendi a falar? Né? Imagina um garoto com um espectro autista, né? E como é que você se desenvolve? A gente tem dificuldades. Pra gente não é normal encarar um olho, pra gente não é normal encarar um público, né? Encarar uma plateia igual o Ignite, que eu palestro, às vezes tem 3.000 pessoas assistindo. Então, assim, como é que você... Da onde veio isso? Algum curso que você fez? Não, eu nunca fiz nenhum curso. Eu nunca fiz curso de oratória, tem gente que faz, né? Tem escolas agora de oratória e tal. Sabe onde eu aprendi a falar? Onde? Fazendo fantoche, teatrinho de fantoche. Vestia na mão aqui... a Dona Cuca, né, Sabugosa, e ia contar a história para as crianças, só que eu não aparecia. Eu ficava atrás e contando as histórias ali, junto com o Paulo Reis, né? Eu era um personagem, ele era outro, às vezes ele falava e eu só fazia o gesto. E ali eu tive o prazer de aprender a fazer apresentações. O teatro me ajudou muito a desenvolver a dicção necessária, que hoje é uma ferramenta de trabalho para mim, porque hoje eu sou um comunicador. Então... ali eu pude desenvolver várias habilidades, né? E sempre com o jovem. Olha que incrível. Eu lembro como se fosse hoje, a gente fazia colônia de férias e eu era sempre o ajudante. Aí eu sempre servia. Era aquele que vinha servindo todo mundo e com isso eu aprendia. E eu lembro como se fosse hoje, uma colônia de férias que teve na Volkswagen e eu já tinha meus 16 para 17 anos e um dos instrutores faltou, né? E eu tive que assumir a posição dele. E nessa ocasião, tem uma foto. Essa foto é linda. Depois eu mando, se você quiser colocar, coloca. É eu junto com a minha turma. E aí você não sabe quem é instrutor e quem é turma. Por quê? Todos tinham 17 anos. E aí tem gente que questiona, pô, Heber, essa capacidade de liderança sua, você fez algum curso, alguma faculdade especial, alguém te mentorou? Cara, eu não sei de onde vem. Aí, quando eu falo, eu não sei de onde vem, eu mudo, né? Eu sei de onde vem. Vem lá de trás, aonde tão cedo eu já liderava jovens, eu já fazia esses trabalhos de comandar, é uma palavra muito forte, mas de direcionar, de dar a direção para eles ali num papel de líder do grupo, né? Então, aprendi muito cedo ali e foi lá no berço que eu aprendi essa questão da comunicação ali, da questão da liderança, tá? Comecei aprendendo lá. E aí, assim, eu fui crescendo, com 17 anos, ganhava muito pouco naquela ocasião, a área de eventos ainda é uma área muito pobre do ponto de vista de investimento, a gente não tem muito investimento, né? As pessoas lembram da festa uma vez por ano, do aniversário, né? No Natal, no Dia das Crianças e o resto do mês. O que você faz? É igual quem trabalha com turismo, né? Você só tem movimentação nas épocas principais. Então era um ramo bastante difícil pra gente. E com 17 anos, 16 anos ali, eu me vi numa encruzilhada, né? Eu tinha um colégio em Jacareí chamado ITJ. Era um colégio que o dono dele era professor do ITA, o seu Haroldo Borges Diniz. E, de novo, quando Deus falou que colocaria pessoas na minha vida, este é outra inspiração que me motivou muito. E meu sonho era estudar naquele colégio. Colégio referência. Por que era referência? Ele pegava conteúdos do ITA, que ele montava para o ITA, e ele também montava para o colégio dele. Então você tinha aulas de eletrônica, aulas de informática, um nível técnico muito alto, sabe? E não era uma escola barata. Naquela época custava em torno de 600, 700 reais, mas eu não tinha esse dinheiro. Só que assim, eu já tinha não.
que eu ia fazer? Passar vontade? Não, eu peguei junto com a minha madrasta, escrevemos uma carta a punho, porque não tinha computador em casa, não tinha nada, pedindo ali, né, que meu sonho era estudar naquela escola e que se precisasse eu trabalhava lá lavando banheiro, fazendo o que tivesse que fazer, mas eu queria ganhar uma bolsa de estudo daquela escola. E eu fui lá entregar essa carta. Quando eu cheguei para entregar essa carta lá, só para você ter noção, nessa época eu não conseguia nem falar direito, olhando no rosto das pessoas. Eu tinha uma dificuldade muito grande ali de comunicação. E eu li a carta para a secretária, a Kátia, né? E enquanto eu li a carta, a esposa do seu Haroldo passou atrás, parou e ficou ouvindo. Aí, a hora que eu terminei de ler a carta, a Kátia olhou para ela e falou assim, fez um joinha. Depois que eu fui ver que ela estava atrás, ela me pegou e levou para a sala do seu Haroldo. Cheguei lá, ele não estava na sala, uma sala linda, cheia de livros. Meu sonho era ter uma sala daquela, hoje eu tenho. Né? Aí Mas sim! pensa em livro do mundo inteiro naquela sala. O cara era professor do ITA, não é aluno do ITA, não, o cara era professor do ITA, né? Foi reitor do ITA também. E assim, ele chegou na sala, né? A Dona Maria da Fé, a esposa dele, começou a contar a minha carta, só que ela não estava com a carta na mão. Ela lembrava de cada detalhe que eu tinha falado, que eu tinha proferido as palavras na recepção. Ela repetiu para ele. E ele olhou bem nos meus olhos, estendeu a mão para mim e falou assim, bem-vindo, você é o primeiro estagiário que vai trabalhar comigo na elaboração de apostilas, né? E aí eu passei alguns anos da minha vida, o curso era de 4 anos, eu passei 4 anos da minha vida praticamente trabalhando ao lado de um professor do ITA. Ele ditava, eu construía as apostilas dos cursos, inclusive do curso que eu fazia. Então eu chegava para fazer a prova, pensa, eu fiz a apostila, amiga, era 9, 9,5, 10, então para mim assim foi um momento muito rico de aprendizado, e ali teve momentos de aprendizados não técnicos, sabe? De exemplo de pai, e tem hora que eu vejo eu sendo pai hoje, eu me remeto a momentos em que eu vi ele fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, sabe? A gente estava trabalhando, o filho entrava, né? E ele parava de fazer o que estava fazendo para dar atenção pro filho, sabe? Todo um ensinamento ali só com os olhos, né? A gente, como muito jovem ali, eu nunca imaginei que um dia eu seria pai, tem 3 meninas hoje. Mas ali foi muito bacana, porque teve um dia, já no meu 4º ano, eram 4 anos de colégio, no meu último ano de colégio, eu estava lá na minha salinha, montando minha apostila, estudava de manhã, trabalhava da tarde e à noite, um estágio, bolsa, e a coordenadora do curso entrou braba, xingando, falando, esses professor que marca de vir dar aula e não vem dar aula, já é 7h15, a sala lá tá com 70 alunos lá, tudo bravo, esperando o professor e ninguém para dar aula lá de eletrônica. Eu virei a minha cadeira assim e falei, se você quiser eu posso dar essa aula. Mas pensa no menino magrinho que era, né? E raquítico praticamente ali. Eu fico imaginando o que passou na cabeça dela. Que esse moleque tá querendo dar aula, né? E eu nunca tinha subido num palco assim para dar aula, né? Para falar para tanta gente. O máximo que eu tinha feito era meus fantoches lá para 5, 6 crianças, né? E por um momento ela deve ter pensado, né? Eu fico imaginando, né? Não sei, não tem como ter certeza, mas eu fico imaginando. Mas esse magrelo aí tá com o seu Haroldo aqui há 4 anos, trabalhando com o dono da escola. Ele deve saber alguma coisa, né? Falou pra mim, então vamos lá, né? Pegou. Você resolveu o problema dela. Então, mas assim, ali naquele momento aquele momento, deu medo, mas vai com medo mesmo, né? E aí foi bacana, porque ela sentou na primeira carteira, não confiando, ficou na sala. Eu subi, naquela época as salas de aula tinham um palquinho assim. Eu subi no palquinho, giz, quadro verde, dei boa noite, 70 alunos nas salas, boa noite. E assim, quando eu olhei para os alunos, eu imaginava que ter alunos da minha idade. Mas não, os cabelinhos brancos assim na sala. Porque à noite, no colégio técnico,
Os funcionários que estavam na firma, nas fábricas, nas indústrias, à noite eles vinham estudar para poder ganhar promoção, né? Para poder subir, ganhar um cargo melhor na empresa. E aí eles vinham, mas os caras já eram da área, mano. Tipo, eletricista, eletrônico. Cara, os caras trabalhavam há 20, 30 anos no ramo já. E eu lá na lousa. Tipo, quem era eu, né? Para fazer uma aula para aqueles senhores ali. E eu comecei a dar aula, né? Mas tinha alguns que realmente não sabiam muita coisa. E aí eu comecei a perguntar, porque eu não sabia o nível da sala. O que vocês conhecem da lei de Ohms? Ah, a gente sabe, né? Resistência, tensão, corrente e tal. Mas se o senhor puder explicar, chamando de senhor, olha aí. Se o senhor puder explicar de novo, vai ser legal. Eu voltei na página 1 da apostila, nem precisava de apostila. E comecei na lousa. Pá, 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 pá. Eu sei que 2h30 de aula passou assim, ó. Assim como esse podcast vai passar tão rápido. E, Rô do céu, eu nunca me senti tão bem no lugar. Sabe quando você tá em um lugar e você fala, uau, esse é meu lugar, gostei. Né? E ali foi a minha segunda paixão. Como que eu descobri a minha segunda paixão? Que é dar aula, que é ensinar jovens. E foi bacana esse dia, porque acabou a aula, eu fui para minha sala, todo mundo agradeceu e tal, passou uns 10 minutos, tinha um burburinho na secretaria. E aí eu fui ver, tinha uns 20 e poucos alunos lá, reivindicando para trocarem o professor. Eles